Vamos a te agradecer, Paizinho amado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, boa noite. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Continuando a nossa trajetória, a primeira carta à igreja de Coríntios. É sabido, quem está acompanhando, que hoje nós daremos início ao capítulo 14. Então, abra sua Bíblia aí, por favor. Capítulo 14. Nós já estamos nos encaminhando para o final da primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Corinto, considerando que são 16 capítulos. Todos encontraram? Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando e exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Pois quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco falando em outras línguas, em que vos aproveitareis, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina? É assim que instrumentos inanimados, como a flauta ou a cítara, quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou a cítara? Pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar, para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu próprio espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que fareis, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto o amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes, porque tu de fato dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Até aqui, o capítulo 20, versículo 20. Queridos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele falou sobre os dons espirituais. Ficou um pouco para trás essa primeira parte do capítulo 12,
mas quando eu creio que os irmãos leram, o apóstolo Paulo, ele faz uma lista 2 vezes dos dons espirituais, tanto aí a partir do versículo 8 do capítulo 12, como também já para encerrar o capítulo 12, ele faz uma outra lista dos dons espirituais. Ele explica quais são os dons, para que servem os dons, e ele finaliza, inclusive, esse capítulo 12, dizendo: agora, pois, entretanto, procurai com zelo os melhores dons. O apóstolo Paulo, ele faz um parêntese entre o capítulo 12 e o capítulo 14, que é esse que nós estamos começando hoje. Ele faz um parênteses para falar sobre o amor, aonde ele diz, esse capítulo, inclusive, não sei qual é o título dele na sua Bíblia, foi ministrado aqui pelo pastor Serginho, mas o título do meu aqui é: o amor é o dom supremo. Então, o amor é o caminho mais excelente, o amor é o maior de todos os dons, é o mais importante de todos os dons. Inclusive, ele abre esse capítulo, eu creio que de propósito, capítulo 13, onde ele vai dizer: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Ou então, no versículo 8, ele vai dizer: o amor jamais acaba, mas, havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. Ou seja, o apóstolo Paulo diz aqui que o dom do amor impera sobre todos os outros dons. Inclusive, ele fecha o capítulo 13 citando 3 coisas mais importantes do que os demais dons, que ele diz no 13:13: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o amor. O foco principal desse capítulo 14, nós lemos até o 20, ainda tem mais 20 versículos para frente, mas o foco principal dele vai ser falar sobre o dom de profecia e o dom de línguas, com a finalidade de que haja ordem no culto. Até porque ele termina esse capítulo 14, lá no versículo 40, ele diz: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Então, o apóstolo Paulo, ele já vinha falando sobre essa questão da ordem no culto, inclusive a partir do capítulo 11, quando ele falou ali da ministração da Santa Ceia. A gente falou sobre isso, que anteriormente a igreja, quando começou a celebração da Santa Ceia, ela vinha acompanhada de um momento de comunhão, onde a igreja se reunia para comer mesmo. E aí aquilo começou, foi motivo de severas falas do apóstolo Paulo, porque a igreja de Corinto tinha tomou algumas atitudes desprezíveis com relação à celebração da Santa Ceia, incompatíveis com o que era a celebração da Santa Ceia. E nesse próprio capítulo 11, o apóstolo Paulo vai explicar, quem estava aqui na ministração desse capítulo, ouviu, estou só fazendo uma repetição sobre a ordem no culto, ele vai explicar o que é a Santa Ceia. Inclusive a festa ágape, que é a festa do amor, que ela vinha acompanhada com a ministração da Santa Ceia, infelizmente, ela acabou. O apóstolo Paulo não teve êxito, porque ela se distorceu o verdadeiro sentido. A gente viu aqui que alguns iam na frente, enchiam suas barrigas, e os mais prejudicados eram aqueles mais pobres. Quando chegavam na mesa, eles já tinham comido de tudo, alguns até se embriagavam. Isso foi realmente motivo de falas fortes do apóstolo Paulo, onde ele perguntou,
Se por acaso eles não podiam comer em casa, porque o propósito não era só de encher a barriga, de encher o bucho ali no culto. Tinha um outro propósito, que era a comunhão, que era a celebração da Santa Ceia, era da lembrança, né, do que é a Santa Ceia. Quando nós trazemos a lembrança, é o sacrifício de Cristo nas nossas vidas. Então ele trouxe isso para falar ainda da ordem. Mas, pois bem, então falando em ordem do culto, qual é o propósito do culto? Para nós entrarmos aqui finalmente no capítulo 14. Qual é o propósito do culto? Por que nós estamos aqui hoje? Qual é o propósito disso tudo? Isso aí é lição de casa até para as criancinhas que estão lá na EBV Kids. Elas estão aprendendo, vão aprendendo e crescendo a um dia estarem aqui, ou lá onde elas estão também. Qual é o propósito do culto? E a gente aprende que o principal propósito do culto é adorar a Deus, é glorificar a Deus, é nós sermos edificados. Inclusive essa palavra edificados, ela aparece muito aí, nós vamos já falar sobre ela, vai chegar aqui o momento certo, é a palavra de destaque aqui nesse capítulo 14. O culto também tem como objetivo aqui os incrédulos, as pessoas que entrem aqui na igreja, que não conheçam Cristo, ouvindo a palavra de Deus, elas venham se arrepender dos seus pecados. Esse é um dos propósitos. E aí quando a gente vê o apóstolo Paulo falando aqui sobre esses dois dons, porque aqui vai ser dom de profecia versus dons de língua. A gente entende que esses eram os dons prediletos da igreja de Corinto. Por isso ele é destaque, eles são destaque aqui nesse capítulo. Principalmente o dom de língua, ele estava sendo usado de forma errada, fora dos padrões bíblicos. E uma coisa que a gente precisa falar aqui é que o apóstolo Paulo ele não está condenando esse dom. Em nenhum momento ele está condenando. O que ele está condenando é a maneira como era usado e que estava tornando o culto infrutífero. E aí ele diz aqui, abrindo, segui o amor e procurai com zelo. Olha só, ele usa duas palavras que ele já usou nos capítulos anteriores, que é o amor e que é o zelo. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis, pois quem profetiza é superior ao que fala outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba a edificação. Então, quando a gente olha aí até o versículo 5, que o apóstolo Paulo falou, a gente entende que ele diz que a prioridade é o dom de profecia. Por quê? Porque busca uma das prioridades do culto, que é a edificação da igreja. E o que é edificação para você? Para nós, o que é edificação? Alguém aí me diz uma palavra aí, o que é ser edificado? Vamos lá? EBD, Escola Bíblica. O que é ser edificado? Que tem a ver, edificação tem a ver com o quê? Santificação, sim. Santificação. Edificação tem a ver com aprendizado, tem a ver com crescimento. E quando a gente fala de santificação, de edificação, tem a ver com crescimento, com aprendizado, com santificação, porque o crescimento ele leva à busca pela santificação, porque nós buscamos a estatura de Cristo. Essa é a nossa meta. Então, a gente entende então que a edificação ela passa pelo entendimento de quem é Deus. Quem é Deus para nós? Quem é Jesus para nós? Qual foi o sacrifício que Cristo fez para nós? O que é o Evangelho de Cristo?
O que é a graça imerecida que nos alcançou? Qual é a nossa condição, né, como pecadores? O que isso trouxe para nós? Então, a edificação diz disso. Né? E o apóstolo Paulo diz que línguas, quem fala em línguas, ele fala a Deus. Ele fala para edificação própria, está escrito aí. Né? Então, ele diz que esse fala em mistérios, no versículo 2. Ele fala em espírito e fala em mistérios. Quando o apóstolo Paulo fala que quem fala em línguas fala em mistérios, ele está falando de língua. A gente viu a primeira vez isso aí lá em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, ou naquele momento todo mundo falava ali a sua língua, né? O hebraico. E aí quem estava ali de outras nações, que Jerusalém era repleta de outras pessoas, de outras cidadanias, eles viram que os judeus estavam falando as suas próprias línguas. De repente tinha alguém lá da Grécia, um grego, e ele viu que um judeu estava falando em grego. E aí eles se espantaram, meu Deus, eles são judeus, estão falando a minha língua. Então, quando o apóstolo Paulo fala de mistérios, é disso. Não é de algo oculto, é de algo extraordinário, não é da língua dos anjos, não é daquela áurea que muitas vezes se faz quando alguém fala em outra língua. Não é sobre isso que ele está falando. Ele está falando de coisas misteriosas em relação a que o outro não entende se alguém falar uma outra língua. É disso que ele está falando. O auditório não vai compreender, não vai entender. Por exemplo, a língua oficial de Corinto era o grego. Mas se alguém começasse a falar lá na igreja, o que era comum, conforme o apóstolo Paulo está falando aqui, começasse a falar em hebraico, era necessário que tivesse um judeu que entendesse a língua hebraica para compreender o que aquela pessoa estava falando. É disso. E ele diz que a profecia, o que profetiza, ele fala aos homens. Inclusive, o versículo 3 é um dos textos mais claros da Bíblia sobre profecia. Porque ele diz aqui, mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que é que nos edifica? Não é a palavra de Deus? O que nos exorta não é a palavra de Deus? O que nos consola não vem da palavra de Deus? Então, profecia é isso aí. Então, aqui ele diz qual é o propósito da profecia, o que é a profecia e o que a profecia ela deve produzir. E mais, os dons, eles foram concedidos pelo Espírito Santo. O capítulo 12, ele fala sobre isso. Então, se os dons são concedidos pelo Espírito Santo, se são concedidos por Deus, Deus é a verdade. Então, a profecia, ela é dita a palavra de Deus, é falada a verdade. Por exemplo, não é sobre alguém que adivinha o que está acontecendo na vida do outro. Não é sobre isso. E em nome disso, muitos abusos têm sido cometidos nas igrejas. É o que popularmente se chamam de profetadas. Porque o profeta, ele fala a palavra de Deus. E nada mais do que isso. E aí por isso ele está dizendo que a profecia é superior ao dom de línguas. Ele repete isso no versículo 5. Porque o dom de línguas, a pessoa que tem esse dom, ele edifica a si mesmo. A profecia, ele edifica os homens. Ele fala à igreja. Ele exorta, ele consola e ele edifica. É disso que ele está falando. Então, por exemplo, se um exemplo aqui, a gente vai falar de exemplo que nós estamos no culto de ensino da palavra. E, por exemplo, alguém começa a falar para outro em línguas e o outro aqui do lado está interpretando o que eu estou dizendo para o outro, falando em línguas. Muitas vezes a gente vê alguém dizendo assim, meu servo, e o outro interpreta, meu servo, estou me referindo a alguém como meu servo.
Então, eu vejo dois erros aí, duas coisas que confrontam com o que o apóstolo Paulo está dizendo. Primeiro, a pessoa que está dizendo isso, está falando em línguas para outra, ele está transformando o dom de línguas em profecia. O fato de estar sendo interpretado não muda a natureza do que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que o dom de línguas edifica a própria pessoa. Então, não é palavra de Deus para a igreja, o dom de línguas. Então, isso vai de encontro com o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Outra coisa, algo também que vai de encontro ao que o apóstolo Paulo fala aqui, é que não existe na Bíblia nenhuma profecia dada na primeira pessoa, onde alguém diz, meu servo. Todas as profecias que nós vemos dos profetas, eles falam na terceira pessoa, ele diz, assim diz o Senhor. A gente vê todos os profetas falando isso, Isaías, Oséias, assim diz o Senhor, na terceira pessoa. Quando eu digo meu servo, então quem entrega a mensagem, por acaso está incorporando o próprio Deus? Porque nós somos servos de Deus, não do profeta. Então o profeta, ele é um canal usado por Deus. A gente vê o profeta, eu vou só citar um exemplo aqui do Novo Testamento, a gente vê o profeta no Novo Testamento, que é o profeta Ágabo, e está lá se alguém quiser acompanhar, está lá em Atos 21, 10. Mas antes disso, o profeta Ágabo, ele profetiza também uma grande fome em Atos 11, 28. Mas eu gostaria de ler Atos 21, 10. Olha só o que diz. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo, : assim os judeus em Jerusalém farão ao dono deste cinto e o entregarão nas mãos dos gentios. O profeta Ágabo, aqui ele estava profetizando, o apóstolo Paulo seria preso. Ele pegou o cinto ali do apóstolo, tomou ali o cinto de Paulo e se amarrou, e ele disse, olha, mas ele disse uma coisa importante, ele diz, olha, assim diz o Espírito Santo, assim diz Deus, porque o Espírito Santo é Deus, que vai acontecer isso com o dono desse cinto. Ali já era ele profetizando que o apóstolo Paulo passaria, a prisão que ele enfrentaria ali em Jerusalém. É só para mostrar aqui, na terceira pessoa que ele está falando. Ele não está dizendo, meu servo Paulo, você passará. Ele está dizendo, assim diz o Espírito Santo, que isso se sucederá ao apóstolo Paulo. Continuando o versículo 6, eu gostaria de casar esse versículo 6 com o versículo 18 e 19. Fique atento aí, por favor. Agora, porém, irmãos, se eu for ter convosco, falando em outras línguas, em que vos aproveitareis, se vos não falar por meio, se vos não falar por meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de doutrina. 18 e o 19. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Contudo, prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento, para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. O apóstolo Paulo era um homem capacitado nas coisas de Deus. Possivelmente o apóstolo Paulo falava alguns idiomas. Ele era um homem que tinha adquirido muitos conhecimentos antes de ter sido encontrado por Cristo. A Bíblia diz que ele foi instruído aos pés de Gamaliel, o maior dos rabinos da época. E o apóstolo Paulo também, ele veio de uma classe social elevada. Por isso ele tinha cidadania romana e ele transitava ali no meio da alta sociedade. E ele falava certamente algumas línguas.
Mas, inclusive, ele diz que tudo isso que ele aprendeu da lei judaica, da todo aquele aprendizado, ele chega a dizer que era considerado como esterco, tamanha a excelência do conhecimento de Cristo que ele tinha adquirido. Mas ele dá a entender também aqui no versículo 18 que ele tinha esse dom de línguas. Ele diz: dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que vós. No entanto, contudo, ele diz no versículo 19: eu prefiro falar na igreja 5 palavras com meu entendimento para instruir outros a falar 10.000 palavras em outra língua. Quando ele diz no meu entendimento, não é no entendimento dele, porque ele já tinha dito aqui no versículo 6 que ele preferia falar por meio da revelação ou da ciência, que é do conhecimento em algumas versões, ou da profecia ou da doutrina. Então ele preferia falar. Quando a gente faz aí uma regra de 3, de 5 palavras para 10.000, a gente tem um percentual aí de 0,05%. Então o apóstolo Paulo, ele preferia falar 5 palavras, ou 0,05% de algo compreensível, de algo dentro da doutrina, dentro do entendimento da palavra de Deus, do que falar 10.000 palavras em línguas, aonde a igreja não seria edificada. Certo? E aí ele vai continuar, do versículo 7 ao 11, ele vai fazer, para mostrar claramente para a igreja, ele vai dar exemplos. Exemplos reais, exemplos práticos, assim como Jesus dava exemplo das parábolas, ele vai também falar, dar exemplo. Ele começa no primeiro aí, no 7, no 6, aliás, no 7. Ele fala aí do primeiro exemplo, ele diz: é assim que instrumentos inanimados como a flauta ou a cítara, eu não sei se aí cita esses 2 instrumentos, pode ser outros 2, diferentes aqui da minha versão. Quando emitem sons, se não os derem bem distintos, como se reconhecerá o que se toca na flauta ou na cítara? Ele está dizendo aí que esses instrumentos, eles têm sons específicos, não é mesmo? A bateria tem um som específico, o violão do Ariel tem outro. Imagine esses instrumentos com os sons errados, misturados. O apóstolo Paulo está fazendo um comparativo com o dom de línguas que estava acontecendo na igreja. Então a orquestra está desafinada. Então os instrumentos estão sem harmonias, uma vez que eles têm sons distintos e estão assim misturados. É isso que ele está dizendo. E aí chega ao ponto de nós não compreendermos qual a música que está sendo tocada. Imagina se a bateria emite um som e os outros instrumentos emitem sons diferentes. Como é que nós vamos entender a música? Até eu mesmo, que não entendo muito, certamente vou ficar confundida, sem saber o que está sendo tocado. Esse é o primeiro exemplo. No 8 ele vai dizer: pois também se a trombeta de som der som incerto, quem se preparará para a batalha? É um outro som da trombeta. Inclusive a trombeta é um instrumento muito usado no Antigo Testamento. A gente vê muito isso aí lá na derrubada dos muros de Jericó, onde os sacerdotes, cada um levavam ali a sua trombeta, e rodeavam a cidade e emitiam um som. Inclusive no dia da derrubada dos muros, Deus deu a instrução: olha, quando chegar, depois de tantas voltas, os sacerdotes vão emitir um som nas suas trombetas e os muros de Jericó vão cair. E assim aconteceu. Então, isso, o instrumento trombeta, ele vem aí de muito longe. A gente, quando assiste os filmes da Primeira Guerra Mundial, lá atrás, a gente vê que usava-se muito a trombeta. A trombeta, ela tinha, emitia um sinal, uma ordem. Dependendo do som, era para avançar, dependendo do som, era para retroceder. Agora, imagine se emitisse o som errado. O que ia acontecer? Porque os soldados, eles estavam ali já instruídos para aquele som. E a gente ainda vê muito assim aí pelos quartéis, não é? Ainda existe aí as trombetas
para na hora de montar a fila, de fazer todo aqueles arranjos lá da marcha. Então ele está dizendo aqui, se a trombeta emitir um som incerto, qual é o propósito que ela vai ter? Como é que se vai estar preparado para a batalha? Ele estava também fazendo um comparativo ali com o dom de línguas, certo? E ele, avançando no 9, ele diz, assim vós, se com a língua não disserdes palavra compreensível, como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Há, sem dúvidas, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e ele estrangeiro para mim. Assim também vós, visto que desejais... até o 11. E ele estrangeiro para mim. Aqui ele já está falando propriamente da língua, né? Que não... Se não se falar uma língua compreensível para que as pessoas venham entender, então nós estaríamos falando, a igreja estava falando como se estivesse falando para o ar. Ninguém estava entendendo, estava falando à toa, só para o vento. É disso que ele estava falando. Ele diz que toda língua, ele diz que há muitos tipos de vozes no versículo 10, mas nenhum deles, contudo, sem sentido. As línguas existem e elas têm um significado. Ou seja, não existe uma língua estranha. Se alguém fala uma língua estranha, deve ser uma língua compreensível. Ou é um inglês, ou é um espanhol, é uma língua que existe. Então, ela tem um significado, ela tem um propósito. Ele diz no 11, se eu, pois, ignorar a significação da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e ele estrangeiro para mim. Então, dois estrangeiros se conversando, nenhum entende a língua do outro, nem o outro entende a do outro. E coisa ruim é a gente estar falando para alguém na nossa língua e a pessoa não está compreendendo. Certamente alguém, quando viaja para outro lugar, as poucas viagens que eu fiz, assim, aqui pela América do Sul, eu fui lá no YouTube, fiz um mini curso de espanhol, para saber as principais palavras, o que eu vou pedir para comer. É a primeira coisa que a gente pensa, eu vou passar fome, porque eu vou pedir a comida e ninguém vai saber o que eu estou dizendo. Então, graças a Deus que a internet tem muita coisa boa, e a gente aprende. A Sara está sorrindo aí, quando a gente viajou a primeira vez que eu fui fazer o curso no YouTube, mamãe, nem precisa, não precisa? Vamos ver. Quando chegou lá, só eu falava. Eu vi, ela fala inglês, tudo bem, mas espanhol é zero. Então, eu vi eles passando apuros. Por exemplo, eu estava num restaurante aqui, botando minha comida, e Caleb lá, mas o garçom não se entendiam. O garçom perguntava coisa e ele não falava, e aí só via ele, mamãe. Eu digo, agora o meu curso no YouTube está valendo. Porque é ruim, sabe? Até mesmo na alfândega, para você passar, a pessoa falando outra língua e você não compreende o que você fala, é ruim. Por exemplo, a Sara, só que ela ficou sorrindo ali, agora eu vou falar dela. Quando ela foi fazer o intercâmbio no Canadá, ela sabe inglês, ela aprendeu aqui desde criança, mas quando chegou lá na escola, a Gardênia disse, olha, quando vocês chegarem em Toronto, é por conta de vocês, não contem comigo, é tudo em inglês. Ela tinha 13 anos. A entrevista na escola, para saber em que grau você ia ficar lá no intercâmbio, era só ela e o povo lá fazendo a entrevista. Ela passou mal, não foi? Passou mal, porque... E olha que ela sabia alguma coisa, Estudou desde criança, mas... Glória a Deus. Pois é. Então, continuando, a partir do 12, ele diz, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Pelo que o que fala em outra língua deve orar, para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Que fareis, pois?
Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Fica claro aqui que havia uma certa euforia pela busca desse dom de línguas, principalmente. Quando a gente olha o apóstolo Paulo dizendo que cada voz tem um significado, a gente entende que havia manifestações verdadeiras e possivelmente havia manifestações falsas, não é? E aí ele diz, olha, procurai progredir, aqui no versículo 12, procurai progredir, é nisso aí, ou seja, procurai, buscai o entendimento sobre o que são os dons, o que é os dons, para que servem os dons, da onde vem os dons, qual é a responsabilidade que eu devo ter com os dons, qual é o zelo que eu devo ter com os dons, era disso que ele estava falando. E ele diz, inclusive, que no versículo 13, aquele que fala em outra língua, ele deve orar para que a possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então, aquele que fala em outra língua, ele está dizendo que ele deve orar, porque realmente o espírito está orando, mas a mente dele não compreende. Mas a mente não está compreendendo o que ele está orando. A mente não é edificada. A mente fica infrutífero aquilo que ele está falando. Ou seja, aquele que tem o dom de línguas, ele, além de falar, o apóstolo Paulo está dizendo que ele precisa orar para ele compreender aquilo que ele está falando. Quando a gente olha para isso, a gente lembra da questão do culto racional que o próprio apóstolo Paulo fala para a igreja de Romanos, lá no capítulo 12. Quando ele diz que a mente deve ser edificada, não pode ser infrutífero. A gente lembra que lá ele falou que o nosso culto, ele deve ser um culto racional. É tanto que ele diz aqui, no 15, que fareis, pois? Orarei em espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E muitas vezes, as pessoas levadas pela agitação emocional, deixa-se de lado a racionalidade do culto a Deus, que é aquele culto onde nós cultuamos com o entendimento, onde ele fala lá no capítulo 12, que sobre os nossos corpos, nesse contexto, sabendo que a nossa vida de cristão, ela precisa ser colocada em prática, realmente o que Deus quer de nós, diz o racional, do entendimento do que eu tenho, de quem eu sou, o que eu devo fazer, qual é a minha postura como servo de Cristo, como discípulo de Cristo. É sobre isso que ele está falando. E aí ele diz no 16 e 17, e se tu bendisseres apenas em espírito, como dirá o indouto, amém, depois da tua ação de graça, visto que não entende o que diz? Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Entenderam aqui? Ele está dizendo que aquele que ele bendiz, ele diz assim, tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças, visto que não entende o que diz? Tu podes orar, podes cantar em espírito, mas o indouto, aquele indouto é a pessoa, aquele que não tem conhecimento. Não é o indouto, como é que se diz? Ignorante, mas é alguém que não conhece, que não entende o que o outro está falando. Por isso ele é chamado de indouto, ele não tem conhecimento daquilo que ele está falando. Se está orando em inglês, imagine se o Ariel começa a cantar aqui em inglês ou em outra língua. A gente pode até colocar a tradução ali, mas vai ficar confuso, nós não vamos conseguir acompanhar, nós não estamos entendendo. Então é mais fácil ele cantar em português mesmo, como cantou aqui. Imutável música linda, né? Imagina se ele cantasse essa música em inglês. Será que a igreja teria cantado como cantou agora há pouco?
Certamente que não. Então, é sobre isso que ele falou. E ele está dizendo, como é que alguém vai dizer, como é que o indouto vai dizer amém depois da tua oração de ação de graças? Como é que... Porque essa palavra amém, ela tem um significado. Ela significa assim seja. Quando eu digo amém, eu estou concordando com o que a pessoa está falando. Agora imagine se alguém está aqui falando uma língua estranha, orando por mim, que eu nem sei o que ela está dizendo para mim, e aí eu digo amém. Vai ver, ela até está dizendo uma heresia, alguma coisa ruim, eu estou dizendo assim seja. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Como é que alguém vai dizer amém se não está compreendendo o culto, se está essa desordem, essa desarmonia, como ele citou aqui em relação aos instrumentos, em relação ao som da corneta, em relação a dois estrangeiros conversando? Como é que a gente, o indouto, vai entender isso aí? Não vai entender. E ele diz aqui, o outro, ele conclui aqui no 17, o outro pode até, tu de fato pode até dar bem as graças, pode estar até falando coisa boa, mas o outro não é edificado. Ele pode até estar falando uma coisa boa, mas o outro não vai ser edificado porque ele não está compreendendo. Certo? E para nós concluirmos, porque a outra parte, os outros 20 versículos vão ficar para a próxima terça. Ele conclui no versículo 20 dizendo, irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia sim, sede crianças. Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. Então, é sabido que desde o primeiro capítulo, o apóstolo Paulo quis falar com a igreja, como uma igreja madura, como uma igreja no nível espiritual, mas ele disse que não conseguiu, ia falar mesmo como a carnais, e aqui mais uma vez ele tá jogando, ele está dizendo que, olha, não sejais mais meninos no juízo. Algumas versões diz entendimento, não sejais meninos no entendimento, na compreensão das coisas de Deus, sejais maduros, sejais constantes. Ele diz, sede crianças, sim, na malícia. Olha só, essa palavra malícia, ela quer dizer, ela tem como sinônimo enganar, astúcia, maldade. Então, teve algum motivo para ele falar sobre isso. Alguma coisa de maldade ali no meio daqueles dons estava acontecendo na igreja de Corinto. Então ele diz, olha, sede crianças nisso. Sede crianças nisso. Quanto ao entendimento, sede homens amadurecidos. Então, nem tudo que é sobrenatural tem origem divina. E a gente precisa ficar alerta quanto a isso. Talvez a igreja de Corinto, talvez não muito distante do que nós vivemos hoje, na modernidade, o dom de línguas fosse um termômetro para medir a espiritualidade da igreja. Então, por isso, mas quando a gente vai lá para a lista de dons, a gente vê o dom de línguas lá no final da relação dos dons, certo? Usado para finalidade própria, para exibição própria, quanto não era isso. E eu gostaria só de ler Mateus 7. Mateus 7, 21. A partir do 21 diz assim: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Quando a gente olha essa fala de Jesus, a gente vê que é sobre fazer a vontade de Deus, E muitos naquele dia dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome, não expelimos demônios no teu nome.
né, ele vai dizer: apartai-vos de mim. É claro que isso não é tudo, né? Isso aqui era um alerta de que essas coisas aconteceriam. Mas, queridos, para finalizar, eu gostaria de dizer que qualquer dom que nós temos, você tem o dom de mestre, você tem o dom de profeta, você é um apóstolo, você tem o dom de tantos outros dons que existem. Eles vêm acompanhados de um alto grau de responsabilidade, que busca principalmente edificar a igreja de Cristo. Amém? Inclusive lá no capítulo 12, 4, que falou sobre o dons, ele disse: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito é um só. Quando ele está falando aqui de Espírito, é do Espírito Santo, única e exclusivamente. Então, não pode haver divergências nem contradições quanto a isso. Inclusive, ele abre o capítulo 12 dizendo assim: a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ou seja, a respeito dos dons espirituais, entendam a real finalidade dos dons. Amém? Nós estamos em cima da hora. Na próxima, continua falando ainda sobre isso e mais outras coisas nos 20 próximos versículos. Então eu convido você a estar aqui na terça-feira para saber o final aqui dessa cena, desse capítulo maravilhoso, muito atual para nós, para a igreja. Na verdade, a Bíblia é super atual, né? É o livro mais atual, é o livro mais vendido, e não é à toa, é porque é a palavra de Deus, é a luz para o nosso caminho. Amém? O Senhor vai... Obrigada, queridos. Obrigado, irmã Maria José. Que palavra, realmente um estudo, um ensino, né? Bem interpretado, bem elaborado. O capítulo que fala desse alerta. Quando a Maria José estava falando ali, eu me lembrei que assim que eu me converti, saiu um livro, alguns irmãos vão lembrar, ele veio para libertar os cativos, né? É esse livro, né? Então a autora, ela conta um testemunho de quando ela era, de quando um grupo de satanistas, né? Eles se infiltraram na igreja e muitos dos cultos que ela, inclusive ela fazia parte desse grupo, eles oravam, eles iam para a igreja e oravam em língua lá, mas em língua estranha, e a igreja ia naquela euforia e dizia amém. Então eles se infiltraram no meio da igreja dessa forma. Ela era um membro desse grupo satanista que passou anos ali naquela igreja fazendo a obra de Satanás. Quando ela então se converte, aí ela conta no livro todo esse testemunho. E ela traz isso, né? Que eles falavam em línguas, mas em adoração a Satanás na hora, e a igreja naquela emoção, todo mundo dizia amém, glória a Deus, mas eles sabiam que eles estavam orando em uma língua estranha a Satanás, né? Então é muito sério isso também, e lembrar que Paulo está rebatendo, obviamente, a influência do mundo pagão que estava dentro da igreja. Então era comum eles usarem essas línguas, né, não conhecidas, que Paulo disse aqui muitas vezes, repetiu muitas vezes, línguas não conhecidas, desconhecidas. Então tinha muito nessa mistura, tinha muito da influência do culto pagão, que ele está realmente protegendo, escrevendo para proteger a igreja. Então fica essas lições. Uma das que eu tirei para mim principal em todo aquilo que a gente for fazer para o Senhor, foi a lição que ficou para mim, né, do meu coração. E a pergunta é: qual lição que ficou no teu coração nessa noite, né?
Para mim ficou em tudo que, não importa qual seja o dom que eu tenho, do dom que você tem, o dom que Deus deu para você. Exerça ele não como meninos, como Paulo diz aqui, não com imaturidade, mas que tenhamos maturidade, sabedoria e maturidade para exercer o dom que o Senhor deu para nós. Na verdade, o dom que Ele deu para nós não é dado para nós em particular, mas para o corpo, para a igreja. Amém? Então, qual que é a lição que Deus falou no teu coração sobre isso? Reflita nisso, reflita aí para que você replique isso em ações, em atitudes no meio da igreja do Senhor. Tá bem? Vamos ficar em pé.